Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos nos preparando para iniciar a nossa atividade. Vamos hoje falar do capítulo 5 do Evangelho, que é Bem-aventurados os aflitos. Vamos então nos preparar para a prece, buscar aquela harmonia necessária que a prece requer, que nos ajuda a sintonizar com os benfeitores espirituais e que nos dá a atmosfera apropriada para a atividade de hoje. Pedir então aos nossos dirigentes deste departamento na Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade a assistência para produzir os fluidos, as energias, as vibrações que vão atender à necessidade de todos aqueles que estão sintonizados com esta nossa atividade. Que essa atmosfera seja do entendimento, da compreensão, de tudo aquilo que a gente precisa construir de virtudes para chegar a espíritos puros. Pedir a energia para que sejamos fortes e perseverantes na busca destes objetivos e propósitos. Assim, então, iniciamos a nossa atividade de hoje. Como falei anteriormente, vamos falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Este é o maior capítulo do Evangelho. E parece uma contradição. Bem-aventurados significa felizes os aflitos. Para quem não conhece a doutrina espírita e nem o Evangelho de Jesus, parece uma contradição. Sofrer para ser feliz, né? E o item que nos cabe falar hoje é sobre o item 1, de 1 a 3, que é a justiça das aflições. Que é o item de 1 a 3. Nós vamos descrever um pouquinho o capítulo, pois ele traz realidades das maiores. Não é? Fala da justiça das aflições, que é o nosso tema de hoje, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, os motivos por que temos que ser resignados, o bem e mal sofrer, o mal e o remédio. Fala que a felicidade não é deste mundo, e muitas vezes nós buscamos a felicidade neste mundo, e na verdade aqui é só uma escola. Mortes prematuras, os tormentos voluntários, provas voluntárias. Um capítulo que é importante e todos nós deveríamos ler, e que está embasado nos ensinamentos de Jesus. Jesus, que é a base do Evangelho, e construiu isso na sua passagem por este mundo material. Importante falar um pouquinho da grandeza de Jesus, porque quando começamos a falar sobre Jesus, a gente não tem ideia do quanto o querido mestre exerce a atividade de espírito puro, né? A gente não tem ideia o que é ser espírito puro, pois somos ainda espíritos de terceira ordem. E quem nos dá essa condição e entendimento de que é um espírito puro é o Emmanuel,
na obra A Caminho da Luz. Essa obra é a oitava obra dos 412 livros que o Chico psicografou. O autor é Emmanuel e ela foi psicografada em 1938. Eu tirei lá dessa obra a Gênese Planetária, o capítulo 1, que fala da comunidade dos espíritos puros, o divino escultor e o verbo na criação. E também no capítulo 2, a vida organizada, as construções celulares. Neste item, a comunidade de espíritos puros, o Emmanuel vai dizer que Jesus ele é um membro presente de uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos conservam as rédeas diretoras da vida e de todas as coletividades planetárias. Olha só que interessante, dá para ter uma ideia da grandeza de Jesus. Membro de uma comunidade que existe a responsabilidade de dirigir todas as coletividades planetárias. E que Jesus se reúne duas vezes com estes espíritos, né, ao longo desses milênios do orbe terrestre. A primeira, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra. Então, não é? Dá para entender que há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era espírito puro, e é ele, no item O Divino Escultor, que com as suas legiões de trabalhadores divinos vai lançar a organização, a escultura geológica do orbe terreno. Vai estatuir os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizar o cenário da vida, criando a atmosfera aonde vai aparecer a primeira célula viva e posteriormente vai organizar para que esses seres unicelulares possam ser também seres pluricelulares. E lá o verbo na criação, ele vai falar, o Emmanuel, que a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. Então, tudo que nós vimos, que nós entendemos como sendo natureza, na verdade, foi criação de Jesus com os seus trabalhadores, com a sua legião de trabalhadores lá no início, quando essa nebulosa se solta do Sol e que hoje está numa etapa já de progresso, recebendo espíritos já para exercitar provas e expiar seu passado e agora já passando para a regeneração. E lá no capítulo 2, A Vida Organizada, ele vai falar das construções celulares, né? Ele vai falar que estes operários, essas assembleias de espíritos, que como se fosse um edifício, né, na sua construção, vão formando as bases e edificando o edifício. Eles também foram, não é, iniciando as bases da vida neste planeta, até chegar a organizações muito mais evoluídas das que hoje habitam o plano terrestre. Isso nos dá uma grandeza de Jesus e isso nos ajuda a entender o que ele está falando, né, de bem-aventurados os aflitos, ser feliz para ser aflito. Então ele vai falar ali, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.
que ele quer dizer? Ele se refere aos que choram pela conscientização do seu estado de mendicância espiritual. São tristes por reconhecerem finalmente o seu estado de inteligência, de indigência, melhor dizendo, espiritual. Mas essa mendicância das coisas do espírito é ação, e é através da ação que progredimos. Tudo começa pelo pensamento. A conscientização se dá pelo pensamento, mas a ação é imprescindível. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Aqueles que desejam se ajustar às leis divinas, é a fome e sede de alinhar-se com as leis divinas. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição ou a incompreensão por amor à solidariedade, à ordem, ao progresso e à paz, reconhecendo os interesses da humanidade, servindo sem cessar ao engrandecimento do espírito comum, porque assim se habilitam à transferência justa para as atividades do plano superior. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. O campo mental é como um campo que precisa ser cultivado. Neste campo, como trazemos aqui de exemplo, precisamos passar o arado, remover as ervas daninhas, jogar elas para cima, afofar a terra para semear. A nossa mente também é a mesma coisa, né? Vós que sois pobres, pois o reino dos céus é como as dificuldades, é como se estivéssemos sulcando a terra, pois nos ajuda a fazer as reflexões que precisamos e ajuda-nos a construir as virtudes que são importantes e servem de bases para as construções morais, espirituais e intelectuais. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se convencer. Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão dessa causa e hoje considera-os suficientemente maduros para compreendê-la, né? Aqui a justiça das aflições, se não identificamos, elas estão numa vida anterior, pois somos espíritos a caminho da imortalidade, a caminho de espíritos puros, habitando os reinos inferiores, e nessa trajetória evolutiva, produzimos imperfeições, nos desfazemos de algumas, outras ainda não conseguimos. Então, essas contrariedades, elas aparecem em nossas caminhadas evolutivas e muitas das vezes, nós não nos damos conta de que somos espíritos imortais. Estamos, ora, habitando um corpo físico e esse corpo físico vamos ter que deixar aqui. E tudo aquilo que nós temos aqui de coisas materiais, de bens que servem e Deus nos concede como empréstimo, eles ficarão, né? Vamos voltar para o plano espiritual e levar somente coisas que não são perecíveis, que é o conhecimento, a inteligência e a moralidade. Sempre trago essa pirâmide aqui, né, para nós entendermos a nossa caminhada evolutiva, né? Somos espíritos de terceira ordem.
E aqui, né, está a justiça das aflições. As nossas aflições todas, né, elas estão porque somos ainda espíritos de terceira ordem. Que a característica destes espíritos de terceira ordem é a propensão ao mal. Não temos nem temos uma vaga ideia, né, de Deus, né? Muitos contestamos o Criador, mas não nos damos conta de que ele é infinitamente bom no seu amor e na sua bondade, na sua misericórdia, na sua justiça, e a tudo provê para que façamos progresso. Nessa caminhada para a imortalidade, às vezes chegamos a espíritos de segunda ordem, alcançamos aquele meio da pirâmide, mas não permanecemos ali, porque ainda não está sedimentado em nosso íntimo a compreensão de Deus e ainda a matéria nos domina, é ela que nos dita coisas como comer, como dormir, enfim, né? Eu não vou me aprofundar aqui muito. E espíritos de segunda ordem já têm um predomínio sobre a matéria. E o principal característica é o desejo do bem. Nunca passa pelo campo mental qualquer tipo de situação que vá produzir o mal, né? O desejo do bem está sempre presente. E isso é o que dá a consolidação nessa parte de espíritos de segunda ordem. Para ser, né, para chegar à perfeição, está lá no capítulo 17 do Evangelho, né, o título é Sede Perfeitos, o item 1 e 2, os caracteres dessa perfeição. E olhem só, a principal característica é amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Que, né, situação curiosa, né? Porque amar está combinado com o desejo do bem, porque aquele que ama não tem nenhuma propensão ao mal. Então, amar os vossos inimigos, fazei o bem para os que vos odeiam, orar pelos que perseguem e caluniam, né? Está alinhado com a lei de amor. E é muito fácil a gente amar os familiares, né? Porque eles são do convívio. Então, filhos, irmãos, né? Isso, né? A característica é a gente sentir um afeto por esses espíritos, e participantes da família. Mas aqueles que nos causam transtorno, que cometeram algum mal contra a gente, mal que a gente entende, né? Porque às vezes não é mal, né? Às vezes é uma condição para a gente progredir. Esses a gente não consegue ter essa condição de amar, né? Amar é não desejar o mal para esses irmãos, né? Então, vamos ver o que é amar. Lá no capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, está lá no item 8, a lei de amor. Aliás, né, há uma sequência de bem-aventuranças, né, no Evangelho. Tem lá o capítulo 7, 8 e 9, e o 10 são quatro bem-aventuranças. E depois que. E o 5 é também uma outra bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos. Então, no 5, a gente constrói a resignação. No 7, bem-aventurados os puros de coração, que são os humildes, bem-aventurados os mansos e pacíficos, os misericordiosos, os puros de coração, né? São todos aqueles que primeiro constrói a resignação e depois vai desenvolvendo o amor. E aí chega no capítulo 11, com esse conceito, dá para dizer, né? O Lázaro põe aqui, que é a lei de amor. Então, o amor resume toda a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência
E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, quando viemos de reinos inferiores, né, trazemos muito presente os instintos, que são a preservação da espécie. Nas primeiras encarnações, lá nos mundos primitivos, está muito forte os instintos, né? Precisamos dele para, para a preservação da espécie, para alimentar. E quando vamos evoluindo, então, né, esses instintos, a tendência é passarem para sentimentos, que é o que o Lázaro vai falar. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido tem sensações. O que é avançado e corrompido? É quando ele passa a conhecer mais, mas ainda não se libertou dos instintos. Ele vai começar a ter sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. Então, isto é, quando mais vai conhecendo e vai se instruindo, vai se desfazendo de todas aquelas imperfeições, né? Vai diminuindo os instintos, né? Vai sobrepondo os sentimentos, e aí vai aparecer o amor, que é o requinte do sentimento, que é o que mais Jesus prega no seu evangelho, né? Esse espírito puro, de uma grandeza maior, que é membro dessa comunidade de espíritos que administram os planetas no universo, ele, então, nos traz o exemplo maior em toda a sua caminhada, né, nessa pregação do seu evangelho nesses 3 anos que ele produz. Aqui, nós precisamos entender quem somos, né? Nós somos um espírito, que é uma inteligência, nós temos um corpo mental e um campo mental, nós temos um corpo de manifestação no plano espiritual, que é o perispírito, e que ele também está presente na encarnação e serve de intermediário com o corpo físico, e um duplo etérico, que é o mediador das energias do perispírito até o corpo físico. Então, tudo que produzimos no campo mental é as energias que vão manter os corpos de manifestação. Esse slide aqui é muito interessante, porque ele nos dá uma ideia bem clara, né, de como está presente as leis de Deus. Lá no cérebro inicial, que é a parte do cerebelo e tronco encefálico, está lá as partes automáticas, né? Os instintos, os automatismos, os primitivistas, os automatismos primitivistas. Está lá a lei de conservação, reprodução e destruição. No córtex motor, que é o consciente, está presente ali as conquistas, né, que é o exercício, o esforço, a vontade, as energias motoras. É tudo aquilo que na encarnação estamos produzindo para que façamos conquistas. Então, ali estão as leis de sociedade, o trabalho, o progresso, a igualdade, a liberdade. É nessas leis de sociedade que vamos produzir tudo o que é preciso e é onde vão aparecer as provas, né? Na lei de sociedade, do trabalho, do progresso, da igualdade e da liberdade, vamos interagir com aqueles nossos familiares e também vamos construir as virtudes para que possamos chegar àquele nível maior, aquele nível da metade da pirâmide. Lá no lobo frontal está o superconsciente, que são o futuro, os ideais e as metas a realizar.
Está lá as leis de adoração, justiça, amor e caridade e a perfeição moral. Nesse slide aqui, então, quando adquirimos a maturidade, no lobo frontal está presente ali todas as energias que, através do exercício, nós vamos produzir para a manutenção dos nossos corpos e também produzir a ligação com a providência divina. Quando nós não fazemos o exercício, quando encarnamos e ficamos numa condição de olhando para a natureza, contemplando o belo, né, e sem ações, vai gerar neste campo mental, deixa eu voltar aqui no slide anterior, gera no campo mental uma tensão das maiores. E essa tensão vai chegar no corpo físico. Aí aparece vários tipos de doença que são produzidas e nós não nos damos conta dessa tensão. Isso aparece lá no livro Mecanismos da Mediunidade. O André Luiz vai falar das correntes mentais. As correntes mentais que geram química em nossos corpos de manifestação, né? Quando nós temos algum tipo de dor, né, a gente vai na farmácia, compra uma alopatia. Essa alopatia é química, ela vai interagir no corpo físico, né? É uma química para contemplar uma necessidade. Pois o André Luiz vai dizer em Mecanismos da Mediunidade que esses pensamentos também são química. E essa química, ela vai causar algum transtorno no corpo físico. Olha só. A Joana de Ângeles também vai falar que o campo mental é um dínamo gerador de energia, né, de difícil catalogação. Então, o entendimento de quem lê o Evangelho de Jesus tem que ter. O Evangelho, na verdade, ele deveria ser estudado do início ao fim, né? Quando a gente chega na doutrina espírita, nos falam das obras básicas, né? Então, que a gente tem que ler o Evangelho por acaso, abrir por acaso. E, na verdade, não, né? Porque quando a gente vai perceber, lá na introdução, aparece uma série de conteúdos que dão um entendimento dos capítulos que estão dispostos, como esses capítulos estão dispostos, e aí fica mais fácil de entender, né? Então, no Evangelho de Jesus está realmente toda aquela receitinha de bolo para a gente chegar a espíritos puros. Queria falar dessa química que é interessante, pois a gente não se dá conta de como essa química age, esses pensamentos agem nas células, nos nossos corpos de manifestação. Corpos de manifestação no plano espiritual e no plano material, né? Quando desencarnamos, também os pensamentos agem sobre esse corpo de manifestação. Por exemplo, o perdão é um antibiótico dos maiores. Não tem contraindicação. Podemos usar o perdão, esse antibiótico, né, a todo momento e a toda hora, que ele não vai causar transtorno. Ao contrário, vai nos deixar muito mais numa condição salutar, de equilíbrio, de amor, que está na lei de amor. Amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos caluniam e perseguem. Então, essas são as causas das aflições. Por sermos ainda espíritos de terceira ordem e ainda termos o desejo do bem, causamos muitos danos em nossos corpos de manifestação, e esses corpos de manifestação, ao receberem essas descargas violentas
de energia nociva nos causam aflição, né? Então, às vezes não sabemos. Às vezes as aflições estão dentro da própria encarnação e às vezes estão numa vida anterior. Porque às vezes não fazemos nenhum tipo de maldade na encarnação e ficamos a perguntar por que eu estou com isso? Por que eu sinto isso? Então pode crer que está numa encarnação anterior, que está numa etapa anterior de caminhada evolutiva. E quando conhecemos essas etapas de caminhada evolutiva, quando sabemos que existe um plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa, como sabemos como é a nossa composição, né? Somos um espírito com um corpo fluídico, com um corpo físico e com um corpo mental. E que nós mesmos produzimos tudo aquilo que precisamos para os nossos progressos. Então, aqui, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Isso está no capítulo 6 do Evangelho, no item 5, que é o capítulo sequência desse aqui, né? O Cristo Consolador, né? Então, quando nós amamos o nosso próximo e buscamos as instruções e o conhecimento que precisamos, vamos então fazendo conquistas, né? E aí temos na doutrina espírita o CIED, que é um curso para iniciantes da doutrina, e o ESD, que é para quem já conhece a doutrina, é uma sequência de estudos, e é tudo que precisamos para fazer o progresso que precisamos. Então vamos nos preparar para fazer aquela prece. Vamos finalizar a nossa atividade. Pedimos a todos que mentalizem Jesus, sintonizando com este campo mental. Vamos então receber tudo que precisamos. Que coloquem as águas que precisam magnetizar à disposição desses benfeitores que vão trabalhar para produzir a atmosfera, os componentes destas águas e também nos ajudar a limpar nosso campo mental. Né? Não adianta esses benfeitores nos ajudarem para isso, se depois da prece a gente voltar a exercitar tudo que é nocivo à nossa saúde. Então, buscando aquele recolhimento íntimo, vamos pensar no nosso governador, nosso mestre, que a tudo produz para que façamos conquistas de progresso no planeta. Rogar a ele a assistência de fluidos curadores, tonificadores, balsamizantes e revigorantes. Da paciência, da tolerância, da compreensão, do entendimento, da simplicidade e pureza de coração, da humildade, da inteligência, da memória, da percepção, da visão, da afabilidade, da doçura, da resignação, do perdão, da abnegação, do devotamento, da indulgência, da lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Que estes fluidos possam chegar para todos os habitantes, encarnados e os desencarnados. Cuida, Jesus, para que possam chegar com uma intensidade para aqueles nossos irmãos que passam por grandes provações. Principalmente aqueles que habitam penitenciárias, hospitais, casas de saúde, orfanatos, asilos, nos albergues, nas ruas, naqueles vales escuros, profundos da crosta terrestre, também para aqueles que estão imantados nos penhascos,
para os embrutecidos no ódio e na raiva, para os suicidas, conscientes e inconscientes do ato suicida, para aqueles que já planejam o suicídio, para os suicidas encarnados, necessitados comprovar a completude das suas encarnações, também para os familiares desses nossos irmãos suicidas, para os drogaditos, para os abortados, para aqueles que cometeram ato abortivo, por aqueles que já planejam o aborto. Também por aqueles nossos irmãos com a mente ocupada na culpa, para aqueles com a mente totalmente vazia, para aqueles que já perderam a forma, para aqueles já enterrados na crosta terrestre. Pelos indigentes da alma e do corpo físico e de todos os tipos de indigência, pelos nossos perseguidos, pelos nossos perseguidores, pelos órfãos de todos os tipos de orfandade. Cuida, Jesus, dos trabalhadores e assistidos desta casa, ajuda-os, estes encarnados e os desencarnados, a produzir tudo o que é preciso para suas conquistas de progresso. E também que os nossos líderes e governantes também possam ser exemplos de amor e de paz. Finalizamos assim a nossa atividade de hoje.